Boa noite. Abra sua Bíblia, deixa sua Bíblia aberta em Mateus 6, 9. Eu vou ler outro. E no telão aqui, só coloca Daniel 6,16. Mateus 6, 9. Glória a Deus. Irmãos, Daniel, ele era um servo de Deus, e quando ele estava lá na província, se levantou uma obra de inveja muito forte contra a vida do Daniel. E aqui no versículo 16 fala assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. Então o rei pediu para trazer o Daniel, lançar na cova dos leões por causa da inveja. Inventaram um monte de calúnia contra ele, né? Um monte de mentira e colocaram o Daniel na cova dos leões. Ali parecia o final da linha. Ali parecia uma coisa perdida. Não tem mais jeito. Cova dos leões, quem entrou lá nunca saiu. Essa era a ideia. A cova não foi criada por causa do Daniel. Vamos fazer uma cova e colocar Daniel, não. A cova já existia. A cruz não foi criada por causa de Jesus. Jesus vai morrer na cruz, vamos fazer a cruz para ele. Não, antes de Jesus morrer, já existia a cruz. Não foi criada para ele. Tem coisa que não é criada para nós, não. Já existe faz tempo. Nós é que temos que aprender a passar por elas. Nós que temos que aprender a canalizar as coisas com a sabedoria de Deus. Se a gente canalizar as coisas com a sabedoria de Deus, nós vamos passar por cada dificuldade, só que nós vamos passar com mais facilidade. Vamos passar com um consolador. Nós vamos ser consolados no meio da dificuldade. Problema toda a família vai ter. Lembra do Lázaro? O Lázaro é servo de Deus. Jesus amava aquela família. E a família experimentou uma tristeza muito grande. Uma tribulação muito grande. Né? A família experimentou, mesmo servindo Jesus, mesmo amando Jesus, passou por uma tribulação. Qual era a diferença? Que na tribulação eles buscavam Jesus. E o que aconteceu? O problema foi resolvido. Então nós temos tribulação, nós temos dificuldade também. E tem hora que parece que aquilo é o final. Mas não é o final. Se a gente canalizar a nossa fé da maneira correta, é o começo de grandes milagres em nome de Jesus. As dificuldades são o começo de grandes milagres de Deus na nossa vida, se a gente tiver fé. Se a gente crer. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. Acabou. As covas dos leões ali não tem mais o que fazer. Não tem ajuda. Né? Ele não tinha um colega lá no governo para ajudar ele. Um advogado bom, um policial amigo. Ele não tinha nada. Ali era o final de tudo. Aí no versículo 26. Aí o rei, da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel. Aqui ele está na cova dos leões. Ele morreu lá? Não, você não vai morrer também não, você vai viver. Transição, quem fez? Foi Deus. Da minha parte é feito um decreto pelo qual todo homem do meu reino, os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel. Porque ele é Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio até o fim. Deus faz a transição. Você não sabe como, nem eu. Nem o Daniel sabia. Ele não foi servir a Deus e falou assim: me coloca numa cova de leões aí, por favor. Assim, levanta um monte de gente para me perseguir, para ter inveja de mim. Ele não pediu isso para Deus, não. E elas vieram. E fazia parte da transição do governo de Daniel. Tem coisa que faz parte da transição de Deus na nossa vida. Elas são o contrário, a gente não gosta. Nós nunca pensamos que ia acontecer aquilo com a gente, mas faz parte. Faz parte, a transição faz parte. Olha, aquele dia, o Daniel ia chegar aqui essa noite, gente, eu passei numa cova do leão tão grande, Deus mandou um anjo lá e fechou a boca do leão. Hoje eu estou reinando, mas eu passei pela cova. Deus é que fez a transição. Vamos deixar Deus fazer a transição. Vamos apenas crer. Vamos deixar Deus fazer do jeito dele. Vamos aceitar a vontade de Deus. Ele não está falando de pecado aqui, não inclui pecado.
Num dia ele está na Cova dos Leões, passou não sei quanto tempo exatamente, ele foi governador. Não posso falar que ele saiu da cova, num dia ele já era governador, isso é mentira, né? Existe um processo. Mas ele se tornou lá o governador, o 27 sofre. Ele salva, livra, opera sinais, maravilhas no céu, na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Deus vai livrar você do poder dos leões. E não é você, né? Deus que vai mandar o anjo dele fechar a boca do leão. Só que ele vai fazer isso no dia que ele quiser, no dia que ele achar bem. A nossa parte é ficar firme. A nossa parte é crescer a nossa mente dentro do reino. A nossa parte é superar. A nossa parte é suportar. A nossa parte é perseverar. E buscar perseverar, não reclamando, não triste, perseverar com alegria. Não está do jeito que eu gostaria, Deus. Não aconteceu do jeito que eu pedi ainda. Eu queria que o Senhor sentasse aqui comigo nessa noite e desse 1 ano sem problema, tudo resolvido. Para me descansar 1 ano. Deus não faz isso. Deus coloca a gente em teste. Os testes vão mudando a nossa fé, vão acrescentando a nossa fé. Então, tem coisa que acontece na sua vida que aconteceu que você não pediu aquilo, você nem imaginou, mas elas vieram. Ou você errando, acertando, errando elas vêm, acertando também elas vêm. O Jó acertou em tudo. A família dele foi dizimada. E ele acertou em tudo. Então, essa transição Deus vai fazer na nossa vida, só que a gente não sabe como elas vão chegar na nossa vida. Puxa vida, agora acabou tudo, cova dos leões, hein? Ninguém nunca saiu daí não. Mas você vai sair em nome de Jesus. Porque você tem uma assistência celestial. Nós temos uma assistência celestial que vai nos ajudar. Agora essa transição só vai acontecer no dia que Deus quer. Não adianta chorar, espernear, reclamar. Não adianta. Essa transição só acontece no dia que Deus quer. Mas o que tem que ter, uma coisa, nós temos que estar de pé. Nós temos que estar em comunhão. Para que isso aconteça, a gente suporte as coisas para a gente passar por essa transição. 2 Reis 19, 3, Sofia. 2 Reis 19, 3. O que vendo ele se levantou para escapar com vida. Jezabel quer acabar com a vida do profeta Elias, porque ele destruiu os 800 profetas e ela agora quer acabar com a vida dele, né? Então ela começa a perseguir e vendo ele se levantou para escapar com vida, foi chegar a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu servo. Ele, porém, foi ao deserto ao caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu a morte. Acabou, não aguento mais, Senhor. É muita perseguição, é muita repetição, é muita coisa, as coisas não mudam, a gente ora, a gente busca, estou cansado, não quero mais. E pediu a sua morte e disse: basta, Senhor, toma agora a minha vida, não sou melhor do que meus pais. No versículo 2 Reis 2:11, sofre. O que sucedeu? E sucedeu que indo eles andando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Que experiência gloriosa. Mas quando ele entrou na caverna, parecia que era o final. Gente, tem coisa na nossa vida que parece o final, mas não é. Deus não vê as coisas do jeito que você vê. Nossa, o Lázaro morreu, e nós vamos fazer o quê? Não tem mais o que fazer. Aí Jesus falou para os discípulos: não, ele está dormindo. A morte de Lázaro, para a família, era um fato perdido. E para Jesus era apenas um sono. O que nós passamos, às vezes para a gente é perdido, e para Jesus é só instalar de dedo. Verdade. E ele não faz por quê? Porque ele quer ensinar a gente a ser totalmente dependente dele. Por isso que ele não faz no nosso tempo, ele não faz na nossa hora, porque ele quer ensinar a gente a ser totalmente dependente dele. Ele quer ensinar a gente: puxa, minha casa está um vendaval, está uma tempestade, nunca vi uma onda desse tamanho, mas ele quer ver você encostar a cabeça no sofá e dormir, enquanto ele cuida das coisas. Eu já falei para você que uma vez lá embaixo,
Eu tive uma experiência, eu estava lá na situação, eu fiquei 3 anos lá, que eu já falei para você, uma depressão grande, perdi as coisas e estava lá, eu não sabia mais o que fazer. Aí eu estava lá no quarto à noite, Deus falou assim para mim, fica aí o tempo que você precisar, porque aqui fora eu estou cuidando. E foi exatamente o que Deus fez, e é o que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. E você vai dormir no meio da tempestade, não é porque você está não é o sono da depressão, não é o sono da ansiedade, não é o sono da tristeza, dá sono. Desânimo dá sono, não é esse sono que você vai deitar, não. Você vai deitar falando, meu Deus, será que eu estou pensando, só pode ser coisa do inimigo, eu estou muito relaxado. O negócio está desse jeito, aí eu estou dormindo. Você vai estar dormindo porque Deus vai dar capacidade para você dormir. Porque o próprio Jesus dormiu quando as ondas eram grandes. Aí, por que você vai dormir? Porque o Espírito Santo fala para você, dorme que eu estou no controle das ondas. Dorme que eu estou no controle de tudo. Não tem medo de nada, não, de ameaça de ninguém, de nada. Não fica com medo, não. Não fica ouvindo a voz do diabo, se eu não fizer isso, vai se matar, vai se jogar da ponte. Não fica com medo dessas vozes, não. Vamos pegar firme, em nome de Jesus, vamos aceitar a transição de Deus. Olha, eu entrei numa caverna, estava uma depressão ruim, fiquei lá. Agora, sabe o que acontece? Veio um cavalo de fogo, carro de fogo, e Deus me levou nos cavalos de fogo e carro de fogo. Ele subiu no redemoinho, mas ele queria morrer. Mas Deus fez a transição. Faz assim comigo, levanta as suas mãos e fala assim, em nome de Jesus, Deus vai fazer uma grande transição, uma grande mudança na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor vai fazer, o Senhor é teu advogado. Amém. Amém? Mas Ele quer ver você primeiro. Ele quer testar você, Ele quer ensinar você. Eu vou morrer aqui nessa caverna. Não, não vai não. Além de não morrer, você vai ungir profeta, rei, e vai ungir outra pessoa no teu lugar ainda, que é o mais dolorido. Você vai perder o lugar, vai para o outro no teu lugar ainda. Porque Deus tem coisa maior. Eu creio. Vamos crer, Deus vai fazer uma grande transição na nossa vida. E essa transição, ela nasce no parquinho? Não. Ela nasce comendo pipoca? Não. Ela nasce no seu sofrimento, nasce o perfeito louvor, nasce um louvor de coração. No seu sofrimento nasce a fé, no seu sofrimento nasce esperança, no seu sofrimento nasce paciência, no seu sofrimento você é transformado. Tudo de Deus é bom, ruim é o pecado. Tudo de Deus é maravilhoso. Eu estou de ponta cabeça, mas você está de bem com Deus? É maravilhoso, glória a Deus. Eu oro e acontece na vida dos outros, na minha não acontece nada. Mas você está em comunhão com Deus? Glória a Deus, louvado seja Deus. Tudo de Deus é bom, tudo de Deus é maravilhoso. As provas de Deus são maravilhosas. Os testes de Deus são maravilhosos. O que é ruim é o pecado, que a gente perde tempo e apanha do diabo e sofre na carne. Precisa ter um grande equilíbrio para voltar de novo para o caminho. Mas tudo de Deus é bom. Eu queria morrer, Senhor, puxa vida, hoje o Senhor está aqui. Sabe o que é passar na terra? Um carro de fogo, cavalo de fogo? Meu Deus, que experiência tremenda. Eu estava na cova dos leões. E hoje, o que você está fazendo? Eu sou o governador aqui desse país. E aí, como é que foi? Você fez uma faculdade boa? Não, foi a transição de Deus. Mas o que você fez nesse tempo? Fiquei firme na palavra. Na palavra, fiquei firme. Fiquei firme na palavra. Esses dias eu estou lendo a palavra, estou estudando Deuteronômio, é um livro social e espiritual, estou lendo lá, Deuteronômio. Aí eu estou lendo um livro de oração, de uma autora de oração. Aí eu falei assim, pus na minha cabeça assim, sabe o que eu vou fazer? Eu tenho outro livro de oração da Joyce, eu vou comparar os dois, vou ler os dois. Aí peguei os dois para ler, minha cabeça não teve capacidade. Aí um dia o Espírito Santo falou assim para mim assim, não lê os dois juntos. Pega esse aqui, lê para você, edificação própria para você. Esse aqui vai servir para te edificar, você mesmo, mudar você. E esse aqui para oração. Aí eu voltei e comecei a entender as coisas de novo. O Espírito Santo vai guiando a gente. Mas sabe por que ele falou isso para mim? Porque eu estava interessado nessa transição. Mas sabe por que ele falou isso para mim? Porque essa semana eu vi que Deus me estraçalhou na palavra. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu sou esse homem aí que o senhor está falando, é para mim. Eu sou essa pessoa que o senhor está falando na palavra aí.
E eu fui conversar com Deus sobre isso. Eu não fui ficar magoado com ninguém, nada, culpar ninguém, não. Eu sou essa pessoa que o senhor está falando aí. Está errado, sou eu mesmo. Não é outra essa palavra para mim. Está doendo em mim, fez até deitar, mas essa é para mim mesmo. Essa é para mim. Não vou terceirizar problema para ninguém, culpa para ninguém, é para mim mesmo. E Deus vai guiando a gente nessa transição. O grande negócio é nessa transição você está buscando a palavra. Porque as coisas não saem do jeito que você quer, mas você entende o que Deus está fazendo. Esse é o diferencial. Você começa a orar, as coisas começam. Você começa a orar, as coisas começam a sair ao contrário. Você começa a orar, aí você vem para cá, Jesus vai para lá. Em vez de orar, juntar os dois, aí você vai para um lado, Jesus para o outro, quando você começa a orar. Porque Ele quer ensinar a gente a lidar com as coisas aqui. Não ficar triste por qualquer coisa, não ficar aborrecido por qualquer coisa, não querer desistir por qualquer coisa, não ficar ouvindo gente que não busca Deus. Não dá atenção para elas, não, é você. Deus quer ensinar a gente a viver essa transição maravilhosa. Puxa vida, eu estava na cova dos leões, hoje eu sou governador do Egito, hein? Glória a Deus, é brincadeira? Não, não é brincadeira não, sofri pra caramba, mas ó, na transição Deus me ajudou a chegar até aqui. Puxa vida, hein? Eu entrei na caverna, se eles estavam dizendo danado, pra mim eu ir para aquele dia pronto, eu já não aguentava mais nada. Aí Deus mandou um pãozinho lá, né? No outro dia eu já estava no poste lá em cima. Deus mandou um pãozinho, comi o pão. Aí no outro dia, sabe o que acontece? Deus vai fortalecendo a gente, vai revigorando a gente. E vai nos ensinando a fazer essa transição, que é importante você aprender isso. Mas só vai aprender quem quiser. Isso aí você tem que desejar muito forte aprender essa transição de Deus. Porque, olha que o Gênesis 37, 22. Também lhe disse, Rubem, não derrameis o sangue, lançai nesta cova que está no deserto, e não lancei mão dele. Isso disse para livrá-lo da mão deles, para torná-lo seu pai. José do Egito, ele começou mal. Já começou logo traído pela família, jogado no poço. E lá no versículo 40... versículos. Tem não? 7:40. Não tem, né? Então eu devo ter notado errado. Então, peraí, o... Tá, 41, vamos lá, vamos. Não, é a hora que ele se transforma em governador do Egito. Deixa eu ver onde eu marquei aqui. um 41, 38? É isso, ó, 41, 38. E disse Faraó ao seu servo: acharemos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse a Faraó: José, pois quem te fez saber tudo isso? Ninguém é tão entendido que sabe como tu. Tu estarás sobre a minha casa. Gente, eu era fato perdido. Fui lançado no poço. Fui traído, fui vendido, fui acusado. E hoje eu estou aqui como governador do Egito. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente meu trono serei maior do que tu. Hoje eu estou aqui como governador do Egito. Quem fez a transição? Quem cuidou do José? Quem vai cuidar de você? Deus. Levanta a mão e fala assim: em nome de Jesus, o Senhor vai cuidar de mim, de toda a minha vida, em todos os detalhes, em nome de Jesus. Aleluia, Deus vai cuidar de tudo. Mesmo você não entender nada. Te traíram, jogaram no poço, fizeram um monte de coisa com você, te acusaram. Você não está entendendo? Foi preso,
Estou entendendo nada, mas Deus está cuidando da transição. Faz assim comigo, eu não estou entendendo nada. Mas o meu Deus está cuidando de tudo, em nome de Jesus. Amém? Deus está cuidando de tudo. Você não está entendendo nada, mas Deus está cuidando de tudo. Oh Deus bom, Deus glorioso, Deus maravilhoso. O Espírito Santo está com você, Ele está cuidando de tudo. Você vai viver essa transição. Nós vamos viver essa transição. Nós vamos ver o milagre de Deus na nossa vida. Ele está cuidando de tudo. Ele te chamou, Ele tem responsabilidade com você. Ele não vai deixar você morrer na praia. Ele não vai deixar você sozinho, nem sozinha, não. Deus tem responsabilidade com a gente, nosso Pai. Ele está cuidando de tudo. Não entendendo nada, mas Ele está cuidando de tudo. Ô Jesus, eu vim aqui na igreja domingo, quando é segunda-feira, o Senhor vai para um lado, eu vou para o outro. Parece que eu nunca vi o Senhor. Deus está cuidando de tudo, em nome de Jesus. Ir para lá e para cá é parte da transição de Deus. É parte da transição de Deus, ir para lá e para cá. Deus está fazendo a transição, vamos crer. Amém. No Mateus 6, que eu pedi para você abrir, Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua. O grande problema é que as pessoas não buscam a vontade de Deus. Vem na igreja, vem no culto, mas elas pensam que elas vão viver de um jeito que Deus vai fazer a vontade delas, e não é isso. O próprio Jesus ensinou para a gente orar que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu estou orando aqui, eu estou orando, e Deus não fala aqui, não responde o que eu estou orando. Se tiver problema de pecado, Deus não vai responder. Como falou em Isaías 59, meu ouvido não está fechado, minha mão não está gravada para que eu não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Agora, quando a gente ouve isso, a gente pensa que é pecado sexual. Olha, Deus não está ouvindo as minhas orações, não está ouvindo as orações porque está em pecado sexual, não. No 58 ele fala, por que ele não responde a oração no 59? Porque o povo está indo na igreja, está indo, está certinho. Estão buscando a justiça de Deus, está certinho, mas é um povo briguento, é um povo cheio de contenda. E Deus não ouve a oração. Não é só pecado de ordem sexual. Se você for uma pessoa cheia de contenda, uma pessoa com coração ruim, uma pessoa que não é generosa, Deus nem ouve a nossa oração. E ele responde lá no Isaías 59, não é pecado sexual. É a gente ir na igreja, mas ter um comportamento ruim. Por isso que não responde a oração. Então nós precisamos aceitar a transição de, puxa vida, eu estou orando aqui, ô Florisvaldo, fiz uma listinha aqui, hoje acrescentou mais um pedido lá, tem 7. Eu apresento para Deus de manhã, eu faço os risquinhos, cada dia que eu oro eu vou fazendo um risquinho. Senhor, eu venho pontuar isso aqui para o Senhor, eu venho pontuar isso aqui, eu venho pontuar isso aqui, aí eu começo a orar e Deus vai para lá, eu vejo Jesus indo para lá. Aí ele me responde aqui outra coisa. O que acontece? Vai fazer minha vontade, certo? Você ir para cá fazer minha vontade, deixa as coisas para cá. Se acontecer, vai acontecer, se não acontecer, se Deus não pôr a mão, não vai acontecer. Aí eu estou orando, e em vez de Jesus vir encontrar comigo, eu vou para cá, ele vai para lá. Porque eu tenho que aceitar essa transição na minha vida, essa mudança. O senhor não fez o que o senhor não respondeu minhas orações, então eu vou ficar muito magoado. Aí eu acho que eu vou desistir, acho que eu não acredito muito no Senhor. Não, é que nós estamos orando a nossa vontade, está tudo errado, tem que orar a vontade de Deus e esperar a vontade de Deus. Nós estamos aqui para esperar a vontade de Deus, não é a nossa. Mas eu estou orando, o Senhor não responde, não melhora, né? E a gente começa a reclamar, aí a gente começa a murmurar, e Deus não quer ver nem a gente triste também. Para a oração funcionar tem que estar alegre, porque Ele manda a gente fazer as coisas com alegria. Né? Quando os muros de Jerusalém estavam destruídos, que eles estavam lá construindo, os inimigos começavam a perseguir, ele diz assim, o Neemias, a alegria do Senhor é a nossa. Perdeu a alegria, perdeu força. Perdeu a alegria do Senhor, a alegria do mundo é passageira. Perdeu a alegria do Senhor, a gente perde a força. Isso que o inimigo quer roubar, a nossa alegria. Aí nós vamos se manter firmes na transição, vamos se manter alegre. Puxa vida, Senhor, obrigado, não aconteceu ainda o que eu pedi, mas o Senhor é bom, o Senhor pode fazer.
Porque eles também tiveram resultado. Eles passaram por cova de leões, mas tiveram resultado. Eles passaram lá, foram lançados no poço, mas tiveram resultado. Eu também preciso de resultado. Eu também preciso ver a sua glória. Eu também preciso de resultado. Mas não é ficar carrancudo e bicudo e brigando com todo mundo, arrumando contenda porque Deus não respondeu a nossa oração. Não, faz parte da transição. Na hora certa, Deus vai fazer. Ah, mas já estou cansado de esperar. Todo mundo fala em tempo de Deus, tempo de Deus. Não tem o que acontecer, não tem o que fazer, é o tempo de Deus. Né? Nós temos que esperar o tempo de Deus. Em oração, de joelho no chão, lendo Bíblia. Deixa eu terminar aqui, Sofia. Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Não tem o que reclamar. Até na sua fraqueza, na sua limitação humana, nós somos finitos. Só Deus que é infinito. Nós somos, o próprio Deus fala que nós somos a erva e a flor do campo. Bater um vento, leva embora. Então não adianta ficar triste por causa das suas fraquezas. Mesmo na sua fraqueza, na minha fraqueza, Deus vai me ajudar. Mesmo na minha debilidade espiritual, Deus vai me ajudar. Né? Em tudo o Senhor vai nos ajudar. Porque sabemos que havemos de pedir, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito está intercedendo por mim e por você com gemidos. Ele sente a nossa dor. Quando a gente está em uma situação muito dolorida, ele sente a nossa dor, começa a interceder por nós. Por isso nós estamos aqui, senão a gente não aguentava certas lutas. Mas qual é o segredo hoje? Você acompanhar a transição de Deus. Buscar um livrinho para você ler que você goste. Ler a palavra, tirar um tempinho para ler a palavra, pelo menos um capítulo por dia, fazer um esforço mesmo. Sabe o que é isso aqui, ó? Deus abrindo o mar para você passar, ó. Deus segura para cá, Deus segura para lá, abrindo o mar para você passar. Ó, Deus fazendo uma força para abrir o mar para você passar. Sabe o que é isso aqui, ó? Deus enviou um anjo para fechar a boca do leão para não te morder. A boca do leão não vai te morder, Deus vai fechar a boca do leão. Deus está fazendo uma força para nos ajudar. E você tem que fazer uma forcinha, ó, para entrar aqui no quarto também para orar. Você tem que fazer sua forcinha, senão não dá. Cada um faz sua parte. Deus faz uma forcinha para abrir o mar, para segurar o leão, né? Deus faz uma forcinha e você faz uma forcinha para entrar no quarto para orar ou para ler um pouquinho o capítulo da Bíblia que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém?